Estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos e nesta tarde nós vamos estudar dos versículos 26 até 39. Nós vamos fazer essa leitura agora. Romanos 8, de 26 a 39. E convidamos a todos para participarem da leitura, cada um com a sua Bíblia, né? Para que todos possam participar. O texto bíblico diz assim, Romanos 8, 26 a 39. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos orar neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra maravilhosa que fala ao nosso coração. Nós te agradecemos porque temos esta palavra em nossas mãos. Podemos estudá-la, podemos aprender dela, podemos obedecer esta palavra que o Senhor deseja, que o Senhor tem ordenado a nós andar em obediência a ela. Nós te agradecemos pelas pessoas que estão participando deste estudo e nós pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração. Nós precisamos desta graça maravilhosa que é o teu Espírito falando conosco, orientando-nos, levando-nos à obediência, levando-nos a temer o Senhor de todo o coração. Abençoa-nos, pois, nós te rogamos, pedindo todas estas bênçãos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós temos estudado essa carta magnífica de Romanos
que é um tratado de teologia, a teologia da justificação, né? É um tratado teológico. Paulo dá as bases teológicas da justificação. Por que é que Deus nos justificou sendo nós pecadores? Por que é que Deus nos transforma em filhos, sendo nós pecadores, indignos, completamente afastados dele, separados da sua glória? Mas a carta fala exatamente sobre estes princípios que são a base da nossa fé, fundamento da nossa fé. Paulo demonstra nesta carta que a obra da salvação demanda um trabalho intenso e um poder extremo, um poder extraordinário. Paulo demonstra que a transformação de um escravo de Satanás, que éramos nós antes de Cristo, em um filho de Deus, que somos nós depois de Cristo, envolve uma tripla ação, ou uma tripla agência, 3 agentes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Temos apenas uma pálida noção, uma pálida ideia do que realmente significa a nossa salvação. Salvação aqui num senso amplo, num senso maior, entendendo salvação como todo o processo que começa com a consciência de pecado, até chegar, etapa por etapa, à glorificação. Normalmente, nós pensamos em salvação como perdão de pecados. Nosso conceito de salvação é limitado. A maioria de nós, inclusive porque os nossos pregadores também pregam assim, pensa em salvação como perdão de pecados. E os crentes imaginam que, conforme mensagens que ouvem, que nós precisamos receber o perdão dos nossos pecados. Venha Jesus e você será perdoado dos seus pecados. Isso é uma pequena parte da salvação. É a parte inicial e incompleta da salvação. Se os nossos pecados apenas forem perdoados, a nossa salvação não se realizou, porque não é perdão de pecados que é salvação. Perdão de pecados é uma parte da salvação. É comum ouvirmos, portanto, pregadores falando disso. Salvação de nossas almas, perdão dos nossos pecados, deixando em segundo plano a ressurreição. Aliás, é muito raro, hoje em dia, se ouvir pregações sobre a ressurreição, sobre a segunda vinda. Então, o apóstolo Paulo ensina os crentes de Roma que a glória futura a ser plenamente revelada é experimentada por nós, os crentes, e é infinitamente superior, absolutamente incomparável com os sofrimentos deste tempo presente. Paulo está dizendo, olha, a salvação que nós temos não garante liberdade de sofrimento neste mundo. Neste mundo nós passamos pelas aflições normais deste mundo. Por quê? Porque este mundo é regido por Satanás e nós andamos na contramão do mundo. Os crentes em Jesus Cristo andam na contramão do mundo. Eles estão regidos por outros princípios, princípios que são contrários aos princípios que regem o mundo, os princípios que regem a carne. Portanto, nós vamos encontrar sofrimento. Jesus garantiu isso quando ele disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. O próprio Jesus enfrentou as contradições desse mundo na sua vida, na sua própria vida. O apóstolo Paulo, portanto, ensina aos crentes de Roma que a glória futura ser plenamente revelada em nós, isto é, aquilo que nós vamos ter ainda
que ainda é futuro na nossa salvação, que é a ressurreição, a glorificação e a herança eterna, a herança de Jesus Cristo, que será a nossa herança, isso ainda não aconteceu, mas é garantido que vai acontecer. Por quê? Porque o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo é a garantia de que tudo que Jesus iniciou, tudo que Deus realizou em Cristo e que foi iniciado por Jesus Cristo, já foi consumado. Está absolutamente garantido para nós, garantida a nossa salvação plena, nossa salvação completa. Não apenas perdão de pecados, mas glorificação, ressurreição, glorificação e herança eterna em Cristo Jesus. O apóstolo, portanto, nos ensina que nós, os crentes, temos uma herança que é infinitamente superior e absolutamente incomparável com os sofrimentos deste tempo presente. Se nós tivermos esta consciência, nós não vamos reclamar por absolutamente nada. Nós não vamos reclamar por qualquer coisa, porque as aflições desse tempo presente, os sofrimentos que ora nós enfrentamos, são coisa mínima, absolutamente incomparáveis. São coisas completamente insignificantes quando comparadas em relação à glória que há de ser revelada em nós. Então, nós podemos ver que os sofrimentos destes tempos presentes não devem ser levados em consideração. Por isso que Paulo fala que nós não devemos nos entristecer por causa das provações, e Tiago fala, tende grande gozo ao passar por tribulações. Por causa do quê? Porque isso não significa nada quando comparado à glória eterna que nós vamos receber definitivamente em Cristo Jesus. Esta glória indescritível, esta glória que nós não podemos nem imaginar, porque ela é infinitamente maior do que a nossa mente, essa glória indescritível, inimaginável, é tão importante e é tão impactante que mesmo a criação, as coisas criadas, a criação que ficou sujeita ao pecado, que ficou sujeita à corrupção, ela tem uma expectativa ardente. Paulo fala disso aos Romanos, ainda nesse mesmo capítulo 8, nós já vimos, que a própria criatura, a própria criação de Deus, tem essa uma expectativa da manifestação gloriosa dos filhos de Deus. Ou seja, a própria criatura que ficou sujeita ao pecado, sujeita à corrupção por causa do pecado de Adão, não é? Foi por causa do pecado de Adão que Deus amaldiçoou a terra e todo o universo. Então, nós temos que analisar que a própria criatura, a própria criação que Deus criou juntamente com o homem, aguarda a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação geme, segundo Paulo nos ensina, aguardando a adoção. Quando nós formos plenamente adotados como filhos, e isso vai acontecer quando o nosso corpo for glorificado, então nós teremos um corpo semelhante ao de Jesus, e isso é a nossa plena adoção de filhos, nós seremos plenamente filhos. Nós já somos filhos, mas seremos plenamente, totalmente filhos. Nós entraremos na posse da nossa herança quando nós formos glorificados. A própria criação aguarda essa manifestação dos filhos de Deus. Então, aguardando aquilo que será absolutamente transformador. A nossa transformação será também um tempo de transformação da criação. A criação também será tirada de debaixo do domínio do pecado, do domínio da corrupção. A corrupção que, ora, está presente na criação, os terremotos, os desertos, os períodos de muita chuva, os furacões, as pragas que existem,
todas essas coisas que hoje nós vemos na natureza desaparecerão, porque Deus não criou essas coisas. Essas coisas apareceram na natureza por causa do pecado de Adão. Quando Adão se sujeitou a Satanás, pecando lá no Éden, ele também sujeitou a própria natureza, porque a própria natureza estava sujeita a Adão. Deus tinha ordenado que Adão dominasse a natureza. Quando ele se submeteu à voz de Satanás, ele passou o domínio da natureza também para o próprio Satanás. Então, nós precisamos avaliar que quando o homem, Adão, que sujeitou toda a criação à degeneração, à corrupção, quando o homem for resgatado completamente, ressuscitado e glorificado, quando ele atingir a sua adoção, a plena maturidade com o corpo glorificado, quando ele for adotado plenamente, né? E quando toda a sua adoção for consumada e ele for realmente glorificado e gozar plenamente todas as bênçãos que Deus tem para nós, então Deus fará também o resgate da própria criação. Observe, então, que a nossa própria vida, hoje, tem relação com a criação e que o estado que nós teremos depois da ressurreição, do domínio do pecado, do domínio da morte, então tudo isso vai permitir que a própria criação seja resgatada e transformada. É isso que Paulo ensina aqui nesse texto. Paulo está ensinando ainda que toda a criação será redimida do cativeiro da corrupção. Isso é muito claro nos seus ensinos. Toda a criação será redimida do cativeiro da corrupção. Por quê? Porque a criação ficou submetida a Satanás e seu domínio. Então, quando esse domínio cessar, quando Jesus Cristo tomar totalmente o poder e assumir toda a sua glória, ressuscitando nós e vencendo a morte, que é o último inimigo a ser vencido, então toda a criação será redimida do cativeiro da corrupção. Segundo, Paulo ensina que toda a criação, a uma só voz, em uníssono, como se fosse um coral, geme e suporta angústias até agora. Paulo diz isso, que a própria criação está em gemidos, aguardando a redenção dos filhos de Deus. Por que que isso acontece? Por que que a criação geme e sofre também? Porque ela não foi criada para isso, né? Ela não foi criada para isso, ela foi criada para servir ao homem, para glorificar a Deus. Então, toda a criação geme, e Paulo é que diz isso, que toda a criação geme em uníssono, em uma só voz, aguardando a manifestação da glória de Deus, suportando angústias até este momento. Terceiro, Paulo ensina que nós que temos o Espírito, nós que somos cheios do Espírito Santo, também gememos em nosso íntimo. Quem não tem saudade, é interessante isso, né? Quem não tem saudade do céu? Quem dos crentes não tem saudade do céu? Porque essa é a nossa pátria real, a nossa pátria verdadeira. Nós que temos o Espírito Santo, então, também gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, que é a redenção corporal. Nós já temos o Espírito e espiritualmente nós já aguardamos essa ressurreição e nós gememos no nosso espírito, aguardando a transformação e tendo saudade do céu. Eu me lembro do meu pai que ele dizia que ele queria ir embora, que ele queria ir para a sua pátria verdadeira, que era o céu. Então, nós encontramos esse sentimento dentro do coração de cada crente, esse desejo de
completar a adoção, terminar o processo que em nós já foi começado e que é garantido pelo Espírito Santo, que vai ser completamente executado, porque a obra de Jesus Cristo foi consumada na cruz do Calvário. Quando ele morreu, ele disse: está consumado. Não é consumada a nossa salvação, não. Consumado todo o processo de salvação, tanto a nossa salvação dos pecados, como a nossa salvação completa deste mundo pecaminoso, com a ressurreição e a glorificação do nosso ser e a herança permanente das coisas de Jesus Cristo. Muito bem. O Espírito Santo, então, está operando no salvo. Como é que o Espírito Santo opera no salvo? O Espírito Santo opera no salvo de uma maneira muito especial. Primeiro de tudo, o Espírito Santo opera no salvo considerando a nossa fraqueza. Considerando a nossa fraqueza. O Espírito Santo considera que nosso estado agora ainda é limitado. Nós somos salvos, somos novas criaturas, amamos a Deus, desejamos nos afastar do mundo, não queremos pecar, somos cheios de alegria por causa de Deus, entendemos que esse mundo é passageiro, não nos fixamos neste mundo, mas ainda somos limitados pela carne, a carne mortal, esse corpo mortal que é inclinado ao pecado. Infelizmente, nós ainda temos isso. E nós temos essa condição ainda limitada pela carne e limitada pelo pecado. Então, o Espírito Santo considera a nossa fraqueza, por isso ele vem nos ajudar. Segunda, a operação do Espírito Santo. Por toda a fraqueza moral decorrente dessa condição, não só a fraqueza física nossa, né, que é degenerada, que nós vamos envelhecendo, vamos adoecendo, mas também decorrente do nosso estado atual, vem a própria fraqueza moral decorrente da nossa condição humana decaída ainda. Salvos, cheios do Espírito Santo, mas uma condição humana ainda decaída, que tem inclinação para o pecado. Por isso, não é rotina, mas é ocasional, nós ainda pecamos. Não queremos pecar, como Paulo nos ensinou, mas ainda pecamos. Só não pecamos quando estamos governados, dirigidos, submetidos completamente ao Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo dirige a nossa vida, nós não pecamos. É isso que Paulo ensina em todo o capítulo 8 de Romanos. Né? Mas agora não há nenhuma condenação para aqueles que não estão na carne, mas que estão no Espírito, né? Que são cheios do Espírito Santo. Aqueles que são governados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Por toda a nossa fraqueza moral, portanto, decorrente da nossa condição humana, o Espírito Santo está operando em nós. Terceiro, o Espírito Santo opera em nós ainda por nossa incapacidade de penetrar nos mistérios de nossa plena redenção. Nós ainda não conhecemos tudo aquilo que diz respeito à nossa plena redenção. Nós ainda somos limitados no entendimento da plenitude da nossa redenção. Tudo isso que nós estamos falando aqui são apenas primícias, são as primeiras impressões que nós temos, são as primeiras revelações do Espírito sobre a nossa redenção. Mas a nossa redenção é muito maior do que isso que nós temos conhecimento pela Bíblia, porque a Bíblia é um livro que tem uma revelação plena, completa para nós atualmente, mas ela não é a revelação completa de Deus, ouçam bem, no sentido de que Deus é muito mais amplo do que aquilo que a Bíblia revelou. Deus é muito mais perfeito, mais completo, mais santo, mais
soberano, maior, infinitamente maior do que o que a Bíblia revelou. A Bíblia é suficiente para nós por causa da nossa limitação. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que nós somos limitados por causa da nossa incapacidade de penetrar nos mistérios espirituais da nossa redenção. Então, nós precisamos da ajuda do Espírito para compreender essas coisas, entender os tesouros da glória celestial, da nossa herança em Cristo Jesus. Meus irmãos, que coisa maravilhosa! Nós já ficamos satisfeitos com a nossa salvação, mas a nossa salvação é o primeiro passo. Imaginem agora a nossa libertação completa, a nossa ressurreição, a nossa glorificação, um corpo transformado, impecável, que não sente mais dor, que não entristece, que não adoece, um corpo que não sofre a ação do tempo, que não sofre a ação da gravidade, um corpo absolutamente semelhante ao de Jesus Cristo e uma herança de todas as coisas que Deus criou para Jesus, que são infinitamente grandes. Nós não temos compreensão, nós não compreendemos nem fisicamente esse universo, quanto mais as coisas que Deus preparou para Jesus Cristo, seu Filho, e que, por consequência, serão nossas também, porque nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, estas coisas nos serão dadas plenamente, mas nós não temos compreensão clara. Nós temos um vislumbre apenas daquilo que vai acontecer, daquilo que já aconteceu e que está aguardando a nossa completa redenção. A visão de Cristo glorificado e a manifestação indescritível da glória de Deus, tudo isso ainda é futuro para nós, apesar de já estar garantido, mas nós não compreendemos perfeitamente estas coisas. Pela fé, nós admitimos estas coisas, mas nós ainda não entramos no pleno conhecimento, no pleno entendimento destas coisas. Então, Paulo nos ensina estas coisas desta maneira. Ele também, ele está mostrando a operação do Espírito Santo no salvo. Primeiro, considerando nossa fraqueza, né? Segundo, considerando que não sabemos orar como convém. Olha só, Paulo está dizendo que um outro problema nosso e que precisa da ajuda do Espírito Santo é que nós não sabemos orar como é conveniente orar. Paulo está dizendo que é necessário orar, mas que nós ainda não sabemos orar como convém. Ele está dizendo isso da experiência dele mesmo como apóstolo e a da nossa também como servos de Deus. Ele está orando, então, para que o Espírito Santo nos capacite a compreender o mistério da oração. Ele está orando pela compreensão limitada do poder da glória de Cristo. O Espírito Santo é que nos revela o poder da glória de Cristo e como ele pode responder às nossas orações, todas as orações que ele quiser responder, ele pode, porque o seu poder é infinito, é maravilhoso. O Espírito Santo é que nos vai levar a compreender a plena glória de Cristo. No momento, nós somos fracos pela compreensão limitada do poder e da glória de Jesus. Mas o Espírito Santo considera que não sabemos orar como convém, também não sabemos orar como convém, pela superficialidade de nossas orações. Nossas orações, na verdade, são petições. Nós dificilmente glorificamos a Deus, dificilmente nós louvamos a Deus, dificilmente nós intercedemos de verdade. Nossas orações são mais petições. Nós chegamos diante de Deus para pedir coisas, pedir aquilo que nós achamos que nós necessitamos. E nem isso nós sabemos direito, né? Porque muitas vezes nós pedimos coisas que Deus não quer nos dar e deixamos de pedir coisas que Deus quer nos dar, porque nós não sabemos orar como convém. Então, pela superficialidade das nossas orações, o Espírito Santo considera esse fato e nos ajuda.
Essas nossas orações são voltadas para as necessidades materiais. Nós parecemos crianças pequenas, que só pedem aquilo que interessa a eles, né? Que chora pela alimentação, chora quando está com sono, chora quando precisa de banho, né? E as realidades temporais é que são as nossas orações. Aquelas realidades que são do dia a dia, né? Realidades temporais, realidades materiais. Essas orações é que nós oramos. Por isso o Espírito Santo precisa nos ajudar para que nós saibamos orar como convém, porque nós oramos apenas infantilmente. Também o Espírito Santo nos ajuda porque ele vê a nossa acomodação com o modo mundano de viver. O que significa isso? Ele vê como que a igreja não tem diferença do mundo. As nossas igrejas hoje são pouco diferentes do mundo. Paulo está dizendo isso até da igreja de Roma. Então, Paulo está dizendo que o Espírito Santo nos ajuda a orar como convém e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque ele vê a nossa acomodação com o modo mundano de viver. Como é comum, como é frequente nós praticarmos aquilo que o mundo pratica. Nosso modo de viver se torna comum, igual ao do mundo, né? Nosso modo de viver, nosso modo de vestir, nosso modo de comprar, nosso modo de vender, nosso modo de pensar, aquilo que nós pensamos muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que Deus quer. Nós corremos atrás das mesmas coisas, das coisas materiais, das mesmas necessidades, fazemos igual aos discípulos de Jesus. Senhor, o que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos? É com isso que nós temos nos preocupado. E isso é um modo mundano de orar. Jesus disse que nós não devemos nos preocupar com estas coisas, porque estas coisas são dadas a nós se nós apenas nos preocuparmos com as coisas espirituais. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, todas as outras coisas, as demais coisas, serão acrescentadas. Então, o texto nos ensina que nós não oramos diferentemente do mundo, temos os mesmos interesses do mundo e corremos atrás das mesmas coisas que o mundo, que é a fama, o sucesso, a riqueza, sexo, comida, roupa, casa, carro, etc. Né? Essas coisas que nós corremos atrás. Sendo que essas coisas nos são dadas por Deus dentro do seu propósito e dentro do propósito dele para cada uma dessas coisas. Mas o Espírito opera poderosamente. Paulo ensina. Se ele nos ajuda nas nossas fraquezas, se ele opera considerando nossa fraqueza, se ele opera considerando que nós não sabemos orar como convém, ele opera também poderosamente de algumas maneiras. A primeira maneira como o Espírito opera poderosamente é que ele garante a obra da salvação habitando nos salvos. Aleluia! Isso é importante demais, porque a obra da salvação é garantida pela habitação do Espírito Santo em nós. Irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui que a Bíblia ensina, que muita gente tem medo, mas a Bíblia ensina. É impossível perder a salvação se você é um crente de genuíno, você é um crente verdadeiro. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo que garante a completa salvação, que garante a perfeita consumação da salvação, garantindo a obra da salvação completa, porque ele habita nos salvos. E conforme Paulo ensinou aos Efésios, ele é o penhor da nossa herança. Isso significa o quê? Que ele é a garantia que Deus nos dá de que Deus vai completar a nossa perfeita salvação por causa da presença do Espírito Santo em nós. Mas o Espírito Santo opera poderosamente também, garantindo como penhor que os crentes são herança de Deus. E Deus é herança dos crentes. Olha que coisa interessante. Paulo ensina que nós somos herança de Deus.
O único bem que Deus tem neste mundo são os crentes. O único bem precioso de Deus neste mundo são os crentes. É a igreja do Senhor. Estou falando igreja aqui não no sentido de templo, no sentido de pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Então, nesse modo de pensar que nós estamos vendo aqui na carta de Paulo, nós somos garantidos como herança de Deus. E Deus garante isso pelo Espírito Santo. E Deus garante também que nós somos, que nós temos uma herança. E a herança nossa é o próprio Deus. Então, nós somos herança de Deus e Deus é nossa perfeita herança. Isso é o que a palavra de Deus nos ensina a respeito da nossa salvação. De modo que nós podemos compreender salvação num sentido muito mais amplo do que apenas perdão de pecados. A salvação é muito mais ampla do que apenas perdão de pecados. Então, nós entendemos que o Espírito Santo opera poderosamente preservando os crentes na salvação. Essa é a perseverança dos crentes. Ou seja, é impossível ao crente perder a salvação se ele é um crente genuíno. Muita gente está na igreja sem ser crente. Essas pessoas não têm salvação garantida, porque nem salvação elas têm. Mas a partir do momento que elas crerem em Jesus Cristo de modo salvífico, ou seja, de modo que realmente Jesus Cristo seja seu salvador pessoal, pessoas que entregam sua vida ao Senhor Jesus, essas pessoas também têm o Espírito Santo garantindo plenamente a sua salvação. Então, preservando a salvação, a esperança dos crentes, né, na salvação. Ainda mais que o Espírito Santo age poderosamente intercedendo pelos crentes. Olha, irmãos, o Espírito Santo está intercedendo por nós, diante de Deus. Que coisa maravilhosa! Saber que o Espírito Santo está diante de Deus intercedendo por mim, intercedendo por cada crente no Senhor Jesus Cristo. E ele intercede com gemidos que não podem ser exprimidos em palavras, em linguagem humana. Ele intercede com gemidos que não têm tradução na linguagem humana. Ele simplesmente geme diante do Pai por nós, por cada um de nós, porque ele habita cada um de nós. E esses gemidos são entendidos pelo Pai, e por causa destes gemidos, Deus opera maravilhosamente na nossa vida de acordo com os gemidos do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo conhece o nosso coração e ele apresenta as nossas necessidades que nós não sabemos apresentar de modo inexprimível. E Deus, vendo essas necessidades apresentadas pelo Espírito Santo, ele age respondendo a essa oração e fazendo-nos receber aquilo que nós necessitamos, mesmo quando nós não pedimos. Por quê? Porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo geme por nós com gemidos inexprimíveis. Esta é uma maravilha que nós precisamos agradecer todos os dias. Agradecer a Deus pela intercessão do Espírito Santo em nosso favor. E essa linguagem do Espírito Santo, tal linguagem é conhecida por Deus. A linguagem de gemidos inexprimíveis do Espírito Santo é conhecida por Deus. É o Pai que recebe as intercessões do Espírito Santo e ele nos dá aquilo que é necessário conforme essa intercessão. O Espírito Santo, segundo a vontade do Pai, é que intercede pelos santos. E é por isso que nós recebemos aquilo que é necessário e muitas vezes nem pedimos, né? Porque não sabemos orar como convém. Assim nós vemos que toda a salvação é obra de Deus. Toda a salvação é obra de Deus. É Ele quem opera por meio de Cristo e por meio do Espírito Santo. É Ele quem garante a consecução do seu propósito eterno. Ou seja,
é o próprio Deus que garante que a nossa salvação tem começo, meio e fim. Ela não vai ficar parada em nenhuma fase dessas. Ela vai ser completa. Que aquele que garante todo o cumprimento da nossa salvação, desse propósito eterno, é o próprio Deus. O próprio Deus também opera todas as coisas. Segundo Paulo, ele traçou o plano da salvação e enviou Jesus Cristo e o Espírito Santo para a sua perfeita execução. Então, o Pai planejou, o Espírito Santo e o Filho executaram. Jesus executou a obra da salvação na cruz. O Espírito Santo executa a obra de salvação no crente. Então, nós vamos vendo como é maravilhosa essa tríplice ação de Deus, do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo. Por isso é dito pelo apóstolo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós temos a mania de achar que tudo o que acontece, acontece para o bem dos que amam a Deus. Não é isso que o versículo está dizendo. O versículo está dizendo que todas as coisas realizadas pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele, o próprio Deus, reúne todos os esforços e os coordena para a perfeita execução da sua obra e para a garantia absoluta dos resultados. Ou seja, Deus está operando de modo que a plena salvação ocorra na nossa vida. É por isso que Paulo fala que todas as coisas, quais coisas? As coisas que Deus opera, as coisas que Cristo opera, as coisas que o Espírito Santo opera, todas essas coisas em conjunto contribuem para o bem, isto é, para a consecução perfeita da salvação daqueles que creem. O bem daqueles que creem é a sua perfeita salvação. É isso que o apóstolo está dizendo. Nós temos uma compreensão inadequada deste versículo. A salvação plena, portanto, é uma salvação manifestada pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. O que é o bem que é mencionado no versículo? Nós acabamos de explicar. Não é que tudo vai acontecer, tudo que vai concorrer para a felicidade do crente. Não é isso. Tem muita gente que pensa isso, que tira proveito de tudo para a vida do crente. Não é isso. O bem aqui é a consecução da plena e perfeita da obra do Pai na salvação. É a satisfação de Deus plenamente na sua obra, e a santificação, a glorificação e a herança de Deus que nós vamos herdar. Isso tudo é aquilo que Deus nos dá pela obra sua, que foi realizada também por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. O plano de Deus colocado em ação, um plano que manifesta algumas coisas que nós vamos ver aqui no texto. Os que de antemão conheceu, olha só o plano de Deus, os que de antemão conheceu, ou seja, antes que o mundo existisse, Deus já conhecia. Isso se chama eleição. Deus já conhecia os salvos, já sabia quem eram os salvos. O nosso nome já estava escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Depois, o plano de Deus continua. Também os predestinou. Aqueles que ele de antemão conheceu, a estes ele predestinou. Predestinou para quê? Predestinou para serem adotados como filhos. Predestinar é conhecer propositalmente, é conhecer e para obedecer a um propósito, né? Para manifestar um propósito. Então, os que ele conheceu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Ou seja, nós fomos salvos para ser semelhantes a Jesus Cristo. Nós somos, neste mundo,
diante de Deus como se nós fôssemos imagem do seu Filho. Nós somos imagem do Filho de Deus. E a santificação opera em nós para que nós sejamos semelhantes ao Filho de Deus. Então, nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho. Então, a predestinação é para sermos semelhantes ao Filho de Deus. Então, a obra de Deus é transformar-nos em filhos, como Jesus Cristo é, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, Jesus Cristo é o primogênito dessa família que Deus está constituindo. Estes que somos nós, e que são todos os crentes de todas as épocas, são irmãos mais novos de Jesus Cristo, porque é a família que Deus está constituindo baseada no seu Filho, né? Então, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, isso se chama adoção, ou seja, já somos adotados na família de Deus. Aos que predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a estes também chamou. Como é que ele chamou? Chamou pela pregação do Evangelho, pelo anunciar do Evangelho. É por isso que nós precisamos pregar o Evangelho, porque há muitos aí que já foram eleitos e precisam ser alcançados pelo Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a estes que ele chamou pelo Evangelho, ele justificou. Nós já vimos sobre justificação no livro de Romanos. Justificar significa considerar justo pela justiça de Cristo. Cristo morreu por nossos pecados, então nossa dívida foi plenamente quitada e a justiça de Cristo passa a ser a nossa própria justiça. E aqueles que foram justificados, ele glorificou. É interessante que a glória ainda é futura, mas o verbo aqui está no passado. Por quê? Porque em ação, em plano, nossa obra, essa obra já foi realizada. Nós ainda não a experimentamos, mas ela já foi feita por Cristo, de modo que nós podemos ter certeza de que seremos glorificados, porque toda a obra já foi realizada. Quando Jesus Cristo disse tudo está consumado, é porque toda a obra foi realizada ali. O poder da ressurreição transforma todas as coisas. Então, nós podemos ser glorificados. Então, por isso Paulo fala, aos que predestinou, a estes também chamou pelo Evangelho. Quando ele escreveu isso aqui, nós não éramos chamados ainda, mas quando o Evangelho chegou até nós, nós ouvimos o Evangelho, então, aos que predestinou, chamou, e nós ouvimos o Evangelho, somos justificados e glorificados. Esta é a perfeita obra e única obra de resgate e restauração do pecador. Não existe outra obra. Por isso que crente tentar fazer alguma coisa pela sua salvação é um pecado até. Por quê? Porque esta é a única obra. É a perfeita, poderosa e única obra de resgate e restauração do pecador. As obras que o crente realiza não são para a salvação, são por causa da salvação. Ou seja, a obra que o Espírito Santo realizou, o Jesus Cristo realizou e Deus realizou, ela é perfeita. Agora, porque nós somos semelhantes a Jesus Cristo, o nosso andar é um andar semelhante ao de Jesus Cristo. E por isso nós fazemos boas obras, porque Deus de antemão preparou essas boas obras para que os crentes andassem nessas boas obras. Mas eles precisam ser crentes para andar nessas boas obras. Quem não é crente, não adianta praticar boas obras, porque elas são más na natureza. Elas são obras más na sua própria natureza. Uma pessoa que não é crente não tem natureza transformada, então suas obras, por boas que sejam, não serão obras perfeitas diante de Deus, porque são obras de quem não foi transformado. A árvore que não é transformada, a árvore má, não pode dar frutos bons. Por isso, vamos perguntar, como Paulo pergunta, que diremos nós?
Se Deus, toda obra ainda por terminar, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele já realizou plenamente toda esta obra em Cristo, quem pode ser contra nós? A resposta óbvia dessa pergunta é ninguém, não é? Em nosso favor está envolvida poderosamente num trabalho contínuo a própria Trindade. Olha, irmãos, a Trindade toda está trabalhando na nossa redenção. A Trindade inteira está trabalhando na nossa salvação, na manutenção da nossa salvação. Deus, poderosamente garantindo tudo, Jesus Cristo como nosso advogado agora no céu e o Espírito Santo operando em nós a santificação. Cristo nos dará todas as coisas com ele, porque são coisas pertinentes à redenção. Quem não poupou seu próprio filho para nos dar a salvação, não será esse Deus que nos dará também todas as coisas? A oferta máxima de todo o universo é o próprio Filho que Deus deu. Então, ele nos dará também todas as coisas necessárias com o seu Filho. Se ele não negou o mais importante, as coisas menos importantes também nos serão dadas. Segundo aspecto, segunda pergunta. Quem pode nos separar, ou quem pode nos acusar, se somos filhos de Deus, eleitos de Deus? É o próprio Deus quem nos justifica. Então, quando vem algum tipo de acusação, e Satanás é mestre em fazer essas acusações, que nós não somos justificados, porque nós ainda somos pecadores, nós podemos ver que os nossos pecados já foram tratados em Cristo Jesus. Se nós já fomos justificados, quem pode nos acusar diante de Deus? Se Deus aceita a obra de Jesus Cristo plenamente como nossa justificação, como pode alguém nos acusar de alguma coisa, sendo que Jesus Cristo já nos justificou? Então, a nossa conta foi paga, as nossas transgressões já foram completamente apagadas, portanto, o nosso débito já foi quitado, ninguém pode nos acusar de nada. Outra pergunta que o apóstolo faz: quem pode nos condenar? Se Cristo realizou perfeita obra de salvação por nós e ressuscitou para garantir a nossa salvação e assumiu toda a posição de autoridade, sentando-se à direita do Pai, ele mesmo, então, é filho e advogado, ele está à destra de Deus intercedendo por nós. Quem pode nos condenar se o próprio advogado está lá como juiz agora e ele mesmo nos aceita na sua presença? E aí ele vai dizer: quem nos separará do amor de Deus, de Cristo? Passamos por várias circunstâncias, cumprindo as promessas, cumprindo as profecias de que o Salmo apresenta, né? Por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Paulo usa o Salmo para dizer que nós somos verdadeiramente tentados e somos levados a sofrer perseguições, somos levados a sofrer danos neste mundo, porque somos entregues à morte todos os dias por causa do Senhor. Isso é um salmo que se referia ao sofrimento do povo de Israel por causa de Deus e que Paulo está aplicando à igreja, né? Então, passamos por várias circunstâncias, cumprindo a profecia do Salmo. Por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, como ovelhas para o matadouro. Mas somos mais do que vencedores. Por quê? Porque estamos em Cristo e ele foi vencedor. Então, nós já somos vencedores porque estamos em Cristo. Somos vencedores porque provações são humanas. Deus estabeleceu limites, ou seja, nós não podemos ser tentados
além dos limites que nós temos, né? Dos limites que nós experimentamos na nossa fraqueza humana. Deus não permite que nós sejamos tentados além desses limites. Também somos mais do que vencedores, porque somos preservados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos preserva nas provações. Somos mais do que vencedores, porque aprendemos que os nossos sofrimentos fazem parte do sacrifício de Cristo. Nossos sofrimentos já foram levados por Cristo no Calvário. Então, ele já sofreu por nós. Então, nós podemos experimentar esses sofrimentos com alegria, com gratidão, porque Jesus Cristo já sofreu por nós na cruz do Calvário. E somos vencedores também porque conhecemos perfeitamente o futuro. Conhecemos o futuro. O que significa conhecer o futuro? Nós sabemos para onde nós vamos. Nós sabemos o que Deus fez por nós. Nós sabemos aquilo que está garantido para a nossa vida futura. Então, por causa disso, nós somos mais do que vencedores. Temos uma certeza clara de que a obra de Deus foi realizada em nós, foi começada por Deus em amor, foi realizada por Jesus Cristo, foi continuada pelo Espírito Santo, sob o comando perfeito de Deus. E ela não pode ser interrompida, não pode ser desviada ou não pode ser frustrada. Essa obra, portanto, foi começada, tem começo, meio e fim. E ela é uma obra feita de tal modo que nada poderá nos separar do amor de Deus, Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a obra que Deus realizou em nós. E nós nos alegramos porque Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus está agindo em nosso favor para que a nossa salvação se complete, para que a nossa salvação seja plena, para que toda a operação do Pai, do Filho e do Espírito Santo sejam plenas, sejam completas em nossa vida. Nós terminamos esse texto é maravilhoso. Eu peço aos irmãos que leiam algumas vezes esse texto para que a compreensão dele possa ser cada dia maior, para que nós possamos entender toda a obra de Deus revelada na Bíblia para a nossa salvação, para que nós possamos compreender como tudo está preparado para que a nossa redenção seja completa. Agora falta apenas a nossa ressurreição, a nossa glorificação e a nossa herança que será permanente no céu. Que Deus nos abençoe, que a graça do Senhor abundantemente seja feita, seja realizada sobre a nossa mente, seja feita contínua no nosso viver. Que o Senhor, Ele mesmo, nos dê graça para continuarmos entendendo a sua palavra. Deus abençoe a todos.